Quando eu conheci esse bando de doido, fiquei maluca tentando entender o que raios era Target Hill. No começo era só um nome, né, que eu tinha essa noção da direção, né, alguns conteúdos que eu estava produzindo no site e a intenção de ajudar outras organizações a fazer alguma coisa parecida com o que... Que faltava esse lugar, esse lado dentro dessas tecnologias sociais, um olhar mais para relações. É bem isso mesmo. Quando a gente foi começar a escrever o O2, era meio que óbvio que a gente precisava incluir isso, de algum jeito. Muitas histórias se cruzando aqui. Eu adoro ouvir as histórias, eu adoro ouvir como cada um se conectou com a Target Hill. Olá, eu sou a Tami e esse é o Fim da Firma, o podcast da Target Hill, para a gente falar das dores e das delícias do trabalho com design organizacional. Esse é um episódio de reestreia. Repaginamos esse podcast, que antes chamava Tillcast, e a gente decidiu voltar a produzir conteúdo por aqui também, já que muitos Tillers curtem esse formato de conteúdo. Nesse episódio, decidi recomeçar pelo começo e contar um pouco de quem é a gente. Não temos certeza se você está curioso ou curioso para saber, mas quando eu conheci esse bando de doido, fiquei maluca tentando entender o que raios era a Target Hill. Então, eu sou a Tami, uma das sócias da Target Hill, estou aqui com o Davi, Rodrigo e Tânia, todos sócios aqui desse bando de doido. E eu queria começar fazendo algumas perguntas aqui para a galera, para a gente introduzir para vocês que raios é essa tal de Target Hill. Então eu queria começar pelo começo, perguntando para você, Davi, que é o iniciador, já tô dando spoiler aqui, né, desse rolê. Como que a Target Hill surgiu? Ixi, vou ter que cavocar aqui na memória, então talvez eu conte algumas mentiras, aí vocês me corrijam aí, principalmente o Rod aí. Vamos lá. Bom, assim, a Target Hill, né, surge, né, muito conectado com a minha história. Em 2015, 2016, eu estava trabalhando numa startup em São Paulo, né. Eu tinha um trabalho mais focado em processos, né, principalmente em desenvolvimento de software, né, com as práticas ágeis. E aí eu comecei a nutrir um certo interesse por algumas formas de trabalho, né, muito conectadas à holacracia, à autogestão. Estava lendo alguns materiais sobre isso, inclusive o livro do Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, né? Isso se conectou muito com as necessidades daquela organização que eu estava atuando, que eles tinham um problema, eles tinham uma tentativa, né, de fazer uma gestão mais horizontal, assim, mais distribuída entre as pessoas, mas havia muito problemas de definição de expectativas entre os times, né? Definição das responsabilidades, né? Uma forma de também acompanhar o trabalho, né? E o repertório que eu tinha na época era muito das práticas ágeis. Eu sentia que não era suficiente para resolver os problemas que essa startup enfrentava, né? E aí eu comecei, então, a entrar em contato com essas referências e comecei a rodar foram 2 pilotos, na realidade, de holacracia dentro dessa startup. E aí eu comecei a me interessar muito por esse tema. Eu já tinha um interesse em trabalhar com consultoria, né, ajudando várias organizações, não só dentro de uma organização específica. E aí eu pensei que faria sentido, né, começar um movimento para iniciar esse campo de consultoria e também talvez com foco nesses modelos de gestão novos, né, que estavam aparecendo. Não eram tão novos, mas pelo menos para mim eram novos, né, no Brasil eram novos. E aí aconteceu que eu fui traduzindo materiais sobre holacracia, começando a publicar alguns conteúdos, e depois de um tempo eu saí dessa startup e aí eu comecei a Target Hill, né? No começo era só um nome, né, que eu tinha essa noção da direção, né, tinha a ver com as organizações TIL, do livro do Frederic Laloux, alguns conteúdos que eu estava produzindo no site e a intenção de ajudar outras organizações a fazer alguma coisa parecida com o que a gente fez naquela empresa que eu trabalhava. E aí começou por aí, né? E aí, aos poucos, foram surgindo outras transformações, né? E outras pessoas foram se aproximando e trazendo as suas contribuições, mas o ponto de partida foi esse. Você foi que iniciou então o movimento, mas logo depois já se juntou com você, acho que mais um doido, que era você, Rod. Você foi o segundo que chegou, né? É isso aí. Basicamente, eu estava, desde 2014, né, quando o Lalu lançou o livro, eu estava procurando pessoas que lessem o livro e se interessassem por temas que estavam ali descritos, né, principalmente autogestão. Tava difícil encontrar pessoas que realmente estavam se jogando nessas temáticas, e estudando e publicando. E o Davi foi um dos poucos que eu encontrei, né, em busca, literalmente na internet. Eu encontrei um site que ele tinha publicado na época, chamado Holacracia Brasil. Encontrei também o blog da Target Hill, assim que ele foi lançado, né? Tinha talvez 2 ou 3 posts iniciais. E entrei em contato com o Davi, então, na cara dura mesmo. Marquei um Skype, naquela época a gente nem usava Zoom, era Skype mesmo, 2016. E o primeiro Skype foi bastante engraçado, né? Assim, engraçado pensando agora, né? Olhando para trás. Mas eu fiquei bastante triste, na verdade, assim, porque ah,
O Davi, ele aparece no Skype, né, com a câmera ligada, mas com a cara fechada e praticamente sem esboçar uma reação, um sorriso, e falando assim, quase que sem abrir a boca, e com a cara muito fechada, muito sisuda, assim. E aí o papo foi muito rápido no Skype, acho que deve ter durado 10 minutos, né? E aí acabou a conversa no Skype, eu pensei, nossa, esse cara, ele com certeza não gostou, né, de eu ter chamado ele para conversar, para a gente falar sobre essa temática e quem sabe encontrar uma maneira de a gente trabalhar juntos. Porque a minha intenção era essa, literalmente o e-mail que eu mandei para o Davi me apresentando era, cara, eu vi que você publicou e eu acho que a gente devia trabalhar juntos, eu também quero trabalhar com isso, né, principalmente com autogestão, não queria ser um consultor de desenvolvimento organizacional clássico, né, que não olha para o design ou também não olha para um design que não dependa da cadeia de comando, né? Então, foi frustrante, né? Aquele primeiro Skype foi bem frustrante, mas 1 minuto e meio depois, basicamente, de a gente desligar, minha frustração já foi facilmente resolvida, porque chegou na minha caixa de mensagens um convite para entrar no Slack. Era o Slack da Targetil. Naquela época eu entrei, só estava eu e o Davi. E a gente começou a conversar então pelo Slack. Aí eu percebi que o Davi era um cara que funcionava muito bem na interação assíncrona, né? Ah, e também ele tinha, claro, naquela época um problema assim, de ATM, né, na mandíbula, que tinha dificuldade de abrir a boca quando ele estava com uma crise, né, de ATM. E aí, naquela ligação, realmente ele não conseguia abrir a boca, ele não conseguia sorrir, porque ele estava com muita dor no maxilar, etc. Mas eu fiquei sabendo depois, né? Então, esse foi o começo, e a gente começou a conversar e marcamos um grupo de estudos, né? E eu falei, Davi, chama quem você conhece, que é um grupo de estudos sobre holacracia, né? Eu também estava estudando bastante holacracia, e falei, Davi, chama alguém que você conheça, eu vou chamar os meus amigos consultores também, que eu já tinha já uma rede relativa na época, e o Davi chamou também a Ruth, né? Que era conhecida da Tânia, que está aqui, né? Zatânia, acho que eu já devia ter ouvido falar dela antes também, mas eu não, acho que eu vou deixar agora para você também fazer a próxima pergunta, que eu acho que eu já falei demais. Não, e um spoiler, né? Que você comentou que depois de 1 minuto e meio o Davi mandou a mensagem. E tem algumas pessoas, gente, aqui na Target Hill, que é bem assim: a gente tá na reunião, não, vamos fazer isso. Daqui. A reunião nem acabou e a gente já recebe no Discord hoje, né? O negócio, o que a gente estava conversando da reunião. Eu me sinto um pouco pressionada. Eu queria dizer, já aproveitar para fazer uma reclamação aqui, que eu me sinto um pouco pressionada porque eu não tenho essa velocidade, mas tudo bem. Acho que eu saí do tempo. Essa velocidade era uma coisa que eu senti também. Assim, eu pensei que era até uma questão de idade, né, de geração. Sou uma geração bem mais antiga que a do Davi. Eu falei, nossa, será que essa nova geração é tão rápida assim, né? Que o Davi ele trabalhava 8 horas por dia, pelo menos, numa startup, e a gente combinava fazer coisas juntos e ele terminava as coisas antes do que eu. E eu não estava trabalhando em lugar nenhum, basicamente eu estava autônomo, assim, sem nada para fazer em casa. E eu fiquei assim, nossa, acho que eu sou muito lento, né, para produzir um documento, construir algo, enfim. Quantos anos você tinha na época, Rod? 16. 2016 eram 7 anos atrás, né? Então eu tinha meus 39 anos. Entregando a idade. Você, Davi, quantos anos você tinha na época? 2016 eu tava com. Nossa, falhou a matemática aqui. Aí, ó, já Chama não era. ajuda da 25, A calculadora. idade, 25. 25, a 25, idade já 25. não tá mais. Já É, tá pegando, né? já tá Já tá pegando. pegando. Então a coisa começou simplesmente com gostamos desse tema aqui, vamos se juntar para falar sobre, para estudar mais sobre, né? Não foi, a ideia É, inicial não era criar uma empresa, pelo que eu entendi. Quer mais dizer, ou menos. A ideia era trabalhar com isso, né? Não era um estudo pelo estudo, era estudar para poder trabalhar com isso, para poder compartilhar, experimentar coisas, né? Então, por exemplo, rapidamente o nosso grupo de estudos começou a rodar reuniões, simulações de reuniões, né? E algumas delas eram em inglês, que eu não lembro por quê, mas eu acho que o David tinha uma questão com o inglês, assim. Então, ele queria Hum. praticar mais. Falou, não basta a gente praticar holacracia, vamos praticar inglês, porque é muito fácil a holacracia. Então, em inglês eu acho que vai ficar mais divertido. O que acontecia na época? Eu estava com interesse em preparar para a certificação da holacracia, né? Ah, é E verdade. aí era a prova em inglês, né? E aí eu tinha essa preocupação, cara, já é difícil fazer um negócio, mas inglês deve ser mais difícil ainda facilitar inglês, né? Então eu tinha esse interesse. Mas assim, quando eu convidei o Rod, né, para entrar no Slack, né?
surgiu o interesse, né, da gente trabalhar junto e de fato ele integrar a Target Hill, que no início era basicamente só eu, né? Eu só tinha escolhido um nome para começar alguma coisa rápido, mas eu tinha uma preocupação muito grande com a questão societária, né? Eu queria criar uma organização em que não houvesse uma relação assim no sentido de subordinação já pela própria conectado com a própria perspectiva trabalhista, uma diferenciação entre sócio e empregado, né? Mas eu não sabia muito bem como viabilizar isso, né, juridicamente, né? E isso era uma preocupação. E eu queria trabalhar com o Rod, mas também eu queria resolver isso antes de me associar a ele para a gente já começar bem, assim, né? E aí, essa foi uma contribuição que eu acho bem importante que o Rod trouxe, que ele começou a desenhar lá o contrato mãe, a primeira versão do contrato mãe foi ele que escreveu, e ele começou a Esse nome é trazer curioso. é, e aí isso para mim, de fato, deu origem, né, a algo mais parecido com a Target Hill, né, porque foi um modelo que a gente criou, né, que, enfim, não tem um respaldo jurídico legal, mas é um modelo de associação bem nosso, bem característico, e que permitiu a gente começar, de fato, né, a coisa, né. Por isso que eu falei, cada pessoa que veio trouxe uma contribuição relevante. Eu acho que essa foi uma contribuição importante do Rod logo no início, assim, e que já mudou um pouco de figura a história. Um primeiro marco, eu Legal. acho, no trabalho, né? Legal, acho que você até já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, Davi, que é se a Target Hill é uma empresa. Se a Target Hill tem CNPJ, é uma empresa constituída. Ela tem muitos CNPJs também. Cada um tem o seu, né? Então você escolhe o CNPJ. A preocupação do Davi de não ter uma relação dono de empresa e empregado e também não ter uma estrutura societária complexa que demandaria uma energia, um investimento grande para cuidar, né, do ponto de vista jurídico e etc. E aí a gente estabeleceu então um contrato mãe que é um contrato de joint venture, só que a figura de joint venture não existe, né, no Código Civil brasileiro, enfim, não existe. Você sabe mais melhor do que eu, né, também que estudou direito. Então a gente criou um contrato de joint venture que é de gaveta, no final das contas, né? Ele estabelece essa iniciativa coletiva entre diversas empresas individuais que trabalha para alavancar os ativos intangíveis, né, que a gente sempre denominou como sendo realmente aquilo que importa para a gente, ou seja, a reputação, o know-how, a rede de relações que a gente constrói, né, a marca, esses ativos intangíveis é que realmente vale para a gente. Né? A gente nunca pensou em acumular ativos tangíveis, né, na forma de, sei lá, imóveis, equipamentos, carros, dinheiro na conta, né, não fazia sentido. Então a gente sempre pensou em alavancar aquilo que era intangível. E aí, claro, surgiu depois disso, né, alguns mecanismos para facilitar isso, como um fundo que coleta de cada um que trabalha na Targetil, como se fosse que a gente chama de taxa do fundo, né? É como se fosse um imposto interno da Targetil, que é virtual, porque na verdade a gente não tem uma conta CNPJ centralizada, e que permite com que a Target tenha um fundo que possa ser usado por qualquer um para investir justamente para alavancar esses ativos intangíveis, né? Ações de marketing, sustentar o site, manter ferramentas, pagar alguém como o Diego para trabalhar em design, etc. Então, acho que até dando um contexto até maior, porque que todo mundo que trabalha aqui, eu sou sócia, sou consultora, o Davi, o Rod, a Tânia e mais as pessoas que não estão aqui nesse podcast hoje, todo mundo que é consultor da Target Hill é sócio da Target Hill, por conta disso que você acabou de explicar, né, Rod? Então, não temos aqui relações de um dono, um sócio e trabalhador, né? E pessoas que trabalham para aquela outra pessoa, que trabalham para aquela marca. Todo mundo é sócio e ajuda a reputação, ajuda a manter a reputação, os bens intangíveis da marca da Target Hill. Cada sócio tem o seu CNPJ individual, né? Eu tenho o meu, Davi tem o dele, Rod, Tânia. Cada consultor aqui tem um seu CNPJ e a gente se une. Nós temos um contrato que nós assinamos, que é esse contrato de gaveta, mas é na base da confiança que faz com que a gente trabalhe junto. Eu queria agora, antes de ir para um outro lugar que eu gostaria de, nessa conversa aqui com vocês, eu queria só ouvir um pouquinho mais como é que você, Tânia, chegou até a Target Hill, porque o Davi contou, o Rod contou, e você, como é que você chegou até a Target Hill? Como é que você se tornou sócia da Target Hill? Talvez eu precise começar a minha história bem antes disso. Bem antes. Bem antes. Eu fazia consultoria há bastante tempo na área de planejamento estratégico, trabalhava com grupos de várias maneiras, não? E eu, como a Rod falou, que eu tinha uma
uma amiga e também minha sócia, que foi a Ruth. E a gente foi fazendo várias consultorias, especialmente nessa área de planejamento estratégico, mas nós estávamos cada vez mais apaixonados por essa ideia de organizações com centro vazio. Tá? Agora, o que isso significa? A gente nem sabia, tá? Mas a gente sabia que a gente queria chegar num lugar onde a gente criava organizações com centro vazio. Então, a gente foi lendo muito sobre isso, a gente foi inspirado no Dee Hock, também no John Croft, e a gente foi tentando desenvolver coisas baseado nas coisas que a gente já sabia e também procurar coisas que a gente não sabia. E nas nossas consultorias, a gente foi sempre percebendo que a gente não estava conseguindo chegar onde a gente queria chegar. Sempre tinha algum bloqueio. A gente percebia que na tomada de decisão, com os grupos, sempre tinha algum bloqueio, a gente precisava ver alguma maneira para as pessoas tomar decisões juntos. Sempre tinha uma falta de clareza depois do planejamento, como seguir adiante. Então, a gente tinha várias dúvidas. A gente achava, nossa, tem algo faltando. A gente sentiu que alguma coisa estava faltando no nosso trabalho. E a gente começou a perceber que o que estava faltando era mais conhecimento nosso sobre governança. Então, a gente foi começar a estudar sobre isso, procurar pessoas que sabiam sobre governança, e a gente entrou em contato com sociocracia nesse momento, sociocracia clássica. E daí a gente decidiu, não tinha muitas pessoas no Brasil que sabiam disso, a gente também entrou em contato com a holacracia, como o Davi e a Rod, mas a gente não gostava muito da holacracia porque você precisava pagar muito caro para fazer os cursos e você precisava pagar muito caro para se certificar. Apesar do que a gente adorava os materiais e a gente gostava muito da abordagem, a gente achava que, nossa, para o Brasil não é uma coisa muito viável, assim, a holacracia. Como a gente traz algo como a holacracia para o Brasil? A gente foi para um outro caminho, não? Então, a gente trouxe uma pessoa da Austrália, trouxe uma pessoa de Estados Unidos, trouxe Gina Price de Austrália, trouxemos... Você mesma, do Canadá. Mas eu estava morando aqui, né? E a gente trouxe Diane Leaf Christensen, que era uma pessoa super conhecida no mundo das ecovilas, e elas deram vários cursos no Brasil. Então, a gente organizou esse torneio. O que a gente queria com esse torneio? Que as pessoas começassem a se interessar para a sociocracia. A gente começou também a traduzir bastante material, a gente também criou um site, Sociocracia Brasil. Só que a gente percebeu, depois dessa primeira torneio, assim, ainda não teve tanto movimento. Isso foi em 2014. Daí, em 2017, a gente entrou em contato com Sociocracia 3.0, que, no nosso ver, era uma sociocracia bem mais fácil de adotar, de entender, de usar, porque estava baseado em padrões que você botava para dentro da sua organização, que você queria usar. Então, a gente trouxe as pessoas que criaram Sociocracia 3.0, Lily Davi e James Priest, e a gente fez mais um torneio com eles. E daí, depois disso, deu um bop mesmo, foi legal. E daí, eu lembro, depois disso, a gente começou a dar alguns cursos, eu e a Ruth também. A gente começou a viajar no Brasil e dar alguns cursos. E teve um curso em Santo Antônio do Pinhal, que a gente organizou, mas eu não estava aqui, eu estava em Canadá. E a Ruth ficou sabendo que há duas pessoas que estão começando a conhecer bastante da holacracia, Davi e Rod, e ela falou, nossa, gente, precisamos trazer mais holacracia para esse curso. E aí eu lembro, antes de viajar, a gente sentou, a gente começou a organizar esse curso, porque a gente sabia que eles estavam vindo. A gente pensou, nossa, eles estão vindo, a gente precisa trazer Sociocracia 3.0 e coisa da holacracia. A gente ficou pensando, como fazer isso? Nossa, eu lembro que a gente ficou doidas organizando esse curso. Mas eu não estava lá. Eu fui para Canadá, mas ela deu o curso, mas a gente sentou e organizou. Eu lembro que isso foi muito engraçado. E vocês foram para esse curso, não? Foi, sim, não? Sim. Vocês foram para esse curso. Olha só. E daí era muito engraçado, eles vieram para esse curso. Eu acho que foi quando também eles fortaleceram mais os laços com a Ruth. Depois disso, também a gente trouxe pessoas de Sociocracy for All, que faziam sociocracia junto com o CNV, que foi o Teddy Jerry. E depois disso, a gente percebeu que, assim, não precisava trazer mais ninguém, que tinha um movimento suficiente no Brasil. E daí, nessa época, Sociocracia Brasil, que eu fazia parte, que eu cofundei com a Ruth, estava crescendo, a gente estava dando alguns cursos. A gente também criou uma consultoria chamada Beyond Spiral, que era um grupo de mulheres, mas acho que a gente era muito amigas, assim. Então,
a gente não conseguiu, às vezes, deslanchar o Bioinspiral, porque eu acho que a gente ficou misturando muito amizade com consultoria. E daí eu acho que o mais que eu ficava usando a sociocracia 3.0, na verdade, a gente começou a misturar as três coisas. Sociocracia 3.0, sociocracia for all, e holocracia, e a gente chamou de sociocracia lab, porque a gente começou a perceber muitas coisas que a gente gostava e não gostava. E ao longo do tempo, assim, eu acho que eu comecei a não gostar tanto dessa mistura, e eu fui olhando mais para o 2, porque eu achei que tinha uma coisa mais organizada, mais estruturada, e aos poucos eu fui me aproximando da Target Hill, eu fiz o PDA, eu fiz um trabalho com o Rod, e daí, eventualmente, eu cheguei na Target Hill. Acho que foi mais ou menos essa história. Qual foi o ano que você entrou no Target Hill? 2018, 19. 2020. 2020. 2020. Eu acho que talvez uma coisa interessante colocar aqui, eu não sei quando vocês trouxeram o modo cuidar, mas foi algo que também a gente na sociocracia, no Bioinspiral, a gente estava olhando para isso. Foi uma coisa que a gente, eu não sei se foi no mesmo tempo, ou sei lá, mas eu acho que foi uma coisa que a gente percebeu quando James Priest veio, que faltava esse lugar, esse lado dentro dessas tecnologias sociais, um olhar mais para relações. Então foi quando a gente cunhou o termo backlog emocional, e quando foi no Bioinspiral, a gente começou a desenvolver algumas coisas para cuidar desse lado relacional. Eu acho que vocês também, eu não sei em qual momento vocês começaram a fazer isso, mas acho que foi um movimento, um conjunto que a gente começou a perceber a importância disso. E até hoje eu não sei qual de todas as tecnologias sociais de autogestão, eu acho que só o 2 ainda tem algo. A gente pode falar um pouco disso, mas é bem isso mesmo. A gente entrou em contato com esse conceito, né, de backlog emocional e como, enfim, é importante tratar as relações no paralelo ao processo de governança, né, dinâmica e gestão mais distribuída. E isso, assim, acabou impactando o nosso trabalho. E quando a gente foi começar a escrever o ao 2, era meio que óbvio que a gente precisava incluir isso de algum jeito. Sim, nossa, muitas histórias se cruzando aqui. Eu adoro ouvir as histórias, eu adoro ouvir como cada um se conectou com a Target Hill. E eu fico imaginando, putz, olha quanta gente, né, junto nesse rolê, fazendo a coisa acontecer. E estamos falando aqui dos sócios, né, mas temos muitas outras pessoas que fazem parte da nossa comunidade que tem uma história mais incrível que a outra. E aqui estamos em 4, né, então temos mais outros 4 sócios hoje na Target Hill, tem mais o Diego, que também é um parceiro nosso, e cada um tem uma história bem bacana, bem incrível de conexão com a Target Hill. Eu sou a última que chegou nesse bando até o momento que a gente está gravando esse podcast. Não sei amanhã como é que vai ser, porque está sempre se movimentando esse grupo. Eu cheguei aqui em 2021. Minha história é bem diferente, assim, eu acho que é da de vocês, no sentido de que eu era, não sei se é tão diferente também, mas eu vivi muitos anos eu trabalhei em recursos humanos, né? Eu trabalhei muitos anos em empresas na área de recursos humanos, amava e eu achava que eu ia estar em recursos humanos pro resto da vida, só que eu sempre fui uma rebelde, mas ao mesmo tempo eu não curtia a estrutura das empresas, mas ao mesmo tempo eu ajudava a perpetuar aquela estrutura, né? Eu trabalhava na RH, eu tinha que ajudar aquela estrutura tradicional a se manter, e eu também não tinha ideia que existiam outros caminhos. Mas eu sempre tive confusão, assim, dentro das empresas, eu sempre arrumava algumas tretas, principalmente com chefes. E chegou um momento da minha carreira, eu trabalhei mais de 15 anos ali como RH, eu comecei a me aproximar muito de tecnologia, eu trabalhava em empresas de tecnologia, esse negócio de agilidade começou a ganhar força, né, pra mim, que não era da área não era programadora, né, não era uma técnica ali, e fiquei muito curiosa, queria entender o que era esse negócio de agilidade, eu não entendia nada. Achava que colocava post-it na parede e eu ficava super feliz falando que eu fiz um Kanban, mas eu nem sabia muito bem o que eu estava fazendo. Mas estava tentando melhorar as coisas e comecei a pesquisar também, mesma coisa, investigar outras formas, descobri que tinha outros caminhos, né? E comecei a fazer cursos, li também o Reinventando Organizações e descobri esse tal de TIL. E cheguei em pesquisas, conheci a Target Hill pouco antes da pandemia e me aproximei bastante, decidi sair do CLT e atuar como consultora. E cá estou. Acho que eu tenho um pouco de dificuldade de falar da minha história. Você fala, putz, mas eu não é tão legal quanto a da Tânia. Mas é isso.
Fim, estou aqui gravando esse podcast com essa galera e super orgulhosa de fazer parte desse bando. E Tânia já deu spoiler, Rod também, falando ali de O2. O primeiro curso que eu fiz na Target foi o O2 e confesso que quando eu fui fazer esse curso eu não entendi o que que era, eu achava que era uma empresa. Não, é O2, eu achava que era uma outra empresa. Pra vocês verem o meu nível de conhecimento, mas é isso, né? Eu tinha bastante dificuldade para entender o que é tecnologia social. Nem hoje eu sei, não tenho certeza se eu sei exatamente o que é uma tecnologia social. Tô brincando, olha, acabando com a minha moral aqui. Mas o que eu queria agora explorar um pouco mais com vocês é o que é O2. Porque assim, galera, esse bando de doido não só, né, criou uma org rede de consultores e cuida da reputação. Eles criaram também um método para fazer essas empresas de centro vazio, né? Será que alguém vai me matar se eu falar isso aqui? Não, Empresas não. que empresas que não são, não têm a cadeia de comando, que não tem aquela estrutura hierárquica tradicional, utilizando aquela teoria da gestão que foi inventada na segunda revolução industrial e que já está para lá de ultrapassada. Então, foi criado um método, uma forma de organizar uma empresa que não seja essa tradicional e que eu, nos meus mais de 15 anos aí trabalhando, era a única forma que eu sabia possível. Então eu queria pedir para vocês explicarem o que que é essa tal de O2, o que vocês inventaram, como é que começou isso, e depois assim contar um pouquinho também da diferença, porque temos outras tecnologias sociais, né? A Tânia comentou bastante de holacracia, sociocracia. Então, primeiro assim, o que que é O2 e como é que ela surgiu? Eu acho que o jeito mais simples de explicar para talvez a pessoa leiga é assim: O2 é um conjunto de regras que uma empresa, uma organização qualquer, seja ela uma empresa, uma ONG, enfim, pode adotar para que ela tenha uma organização, uma gestão que não o utilize da estrutura hierárquica, né? Ou ainda um conjunto de regras que, quando essa organização adota, ela garante alguns direitos básicos para todas as pessoas e evita a concentração de poder. Então, é uma forma de organizar o trabalho, de distribuir as responsabilidades, os papéis, sem aquela lógica tradicional do chefe, ou de para quem você responde, que você tem um líder que tem o poder sobre você. Acho que simplificando bastante é isso, né? Eu acho que tem a cadeia de comando, a gente está tão acostumado a ela que a gente aprende quase que no berço, né? Então, quando a gente entra dentro de uma organização de qualquer tipo, a primeira pergunta que a gente costuma fazer é: quem é meu chefe? Aí, uma vez que eu sei quem é meu chefe, eu pergunto para ele: oi, chefe, o que você quer que eu faça? Né? O que você espera de mim? E isso, no final, tem uma vantagem de ser muito simples, né? Ser muito fácil de você replicar a cadeia de comando e essa lógica hierárquica de que um manda, o outro obedece, e assim sucessivamente, é fácil de replicar. Mas traz uma série de problemas e mazelas, né? Tanto do ponto de vista pragmático, quando você pensa em organizações que têm dificuldade em se adaptar ou não conseguem colocar o cliente, o usuário, enfim, a pessoa que está fazendo uso daquele serviço no centro da operação, ou porque tem questões até éticas, né? Quando você tem uma estrutura hierárquica, você possibilita uma concentração de poder que facilmente pode ser abusado por qualquer pessoa, né? Então, o poder corrompe e o poder concentrado corrompe, né, absolutamente, né? Então, se você pensar nos problemas que essa cadeia de comando e essa hierarquia acaba gerando, você pode então imaginar, e a gente com certeza não fomos os primeiros a fazer isso, imaginar maneiras de estruturar sem fazer uso dessa lógica. Do ponto de vista simples, ok, vamos ao invés de pensar em quem obedece quem, vamos criar acordos, e aí todo mundo tem que seguir os mesmos acordos, né? Só que para fazer isso numa escala viável, ou seja, além de três, quatro pessoas, cinco, seis pessoas trabalhando, você precisa ter uma série de coisas no lugar, assim, funcionando. Coisas mínimas, né? De maneira nenhuma a O2 determina como uma organização funciona. Ela determina como que os acordos vão ser criados, né, dentro daquela organização como ponto de partida. Mas que acordos vão ser criados e como que esse trabalho vai ser distribuído, como essa autoridade vai ser distribuída internamente, está muito em aberto, né? Então é isso, assim, é uma abordagem, um método para ajudar as organizações a criarem esses acordos e funcionarem sem depender da cadeia de comando. Eu acho engraçado que quando eu não conhecia O2, eu não conhecia essas outras formas, né, de organizar uma empresa, eu nunca tinha parado para refletir sobre acordos.
Simplesmente eu sabia que, putz, para tomar uma decisão ia ser muito difícil, porque ia ser uma reunião que ficaríamos lá, seria estressante, seria muitas vezes desgastante, né? Às vezes eu desistia de insistir, de trazer argumentos e tudo mais, porque eu sabia que a pessoa que tinha mais poder ali, e eu acho que eu sabia até inconscientemente, nem era uma coisa super consciente, assim, super elaborada, sabe? Eu sabia que aquele cara ou aquela pessoa ali ia ser feito o que aquela pessoa acreditasse que teria que ser feito, né? Mas eu nunca tinha parado para pensar na forma da decisão. Certas decisões dentro das empresas, geralmente elas são, por exemplo, a criação de uma política, a criação de uma regra. Aquela área que cria, como é que ela cria também, depende muito, mas geralmente é o diretor, o gerente, a pessoa que tem mais poder, decide aquilo de uma forma unilateral. Às vezes ela até checa ali, às vezes com os outros diretores, tudo depende muito do contexto, né? Mas eu não parava para refletir. Como assim forma da decisão? Isso existe? Mas existe outra forma? Eu acho que eu não conseguia nem olhar para esse fenômeno, né? Só conseguia perceber que era ruim, era estressante, e que as pessoas eram difíceis. Era muito difícil lidar com isso e eu nomeava as pessoas, porque eu não conseguia olhar para a estrutura que estava ali posta. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, né? O O2 ele traz essa forma de primeira coisa, não é como o acordo tem que ser, é a forma que a gente faz o acordo. E é engraçado que em alguns momentos já passei por situações de que eu estava em clientes, precisamos, o briefing do projeto era para decidir alguma coisa, precisava decidir algo. Eu fui contratada ali para facilitar esse momento. E eu começando esse momento, eu explorando antes com quem está me contratando a forma da decisão, muitas vezes é visto como é esquisito. Como assim ela está falando da forma da decisão? Porque as pessoas não costumam olhar para essa forma da decisão, né? E é extremamente importante, porque ela influencia tudo o que acontece na organização. E muitas vezes ela não tem a evidência que ela precisaria ter, né? A coisa vai indo. Todo mundo vai indo por aqui, vai indo por ali. E a gente não fala sobre essa forma, sobre esse caminho. Uma coisa que eu encontrei bastante nesse caminho da consultoria, pessoas muito inspiradas no livro de Reinventando Organizações ou cases de algumas empresas e querem fazer aquilo. Ah, eu quero ser Teal, quero fazer isso, né? E para mim, o 2, quando pego o e-book de O2, pego os metacordos e pego os padrões, que esse conjunto que faz, conjunto de documentos que faz o 2, que as pessoas olham para aquilo e falam, nossa, isso é bastante denso, não? E eu acho que isso foi exatamente o que me atraiu para o 2, porque para mim é como fazer isso, como se tornar uma organização autogestionada, que você sai da inspiração, sai do sonho e você tem um caminho claro de fazer isso. Então, quando você fala que você estava num espaço onde você estava sabendo que algo estava errado, você nomeava isso numa pessoa, mesmo que talvez era algo estrutural, o 2 para mim também ele vai fazer explícito todas essas coisas. E para mim isso começa com os metacordos, que são essas regras do jogo, que ajuda uma organização que quer adotar a autogestão, saber quais são essas regras básicas, do que é feito nossa estrutura e como a gente pode adaptar essa estrutura. Não? Então, acho que isso para mim, o 2 foi muito importante nesse sentido, apesar do que a holacracia tinha essa ideia da Constituição, acho que o 2 ele traz isso de forma bem mais simples, para que as pessoas rapidamente conseguem entender quais são essas regras básicas que fazem parte desse jogo de jogar autogestão. Eu acho importante ressaltar que tem um histórico, né? Então a O2 ela não surge no vácuo, ela surge numa linhagem, né, relativamente antiga de tentativas de métodos, abordagens, tecnologias sociais, chame o que você quiser, para construir ou desenhar uma organização que não tenha cadeia de comando. Então a sociocracia lá atrás, né, começando na Holanda, provavelmente é o tronco, né, dessa raiz que acabou gerando algumas variações, né? E a própria sociocracia tem muitos galhos, né, muitos sabores. A holocracia trouxe vários elementos também interessantes para
essa linha do tempo e esse histórico, né, de evolução dos métodos, e o O2 também trouxe outros. Legal. Então é interessante olhar que não é algo isolado, apesar de parecer, né, denso, acaba sendo bem mais simples do que querer reinventar a roda, né? Se você começa, e a gente já acompanhou muitas organizações, e hoje a gente ainda apoia, suporta e dá consultoria para organizações que querem trabalhar sem a cadeia de comando, mas não querem adotar uma abordagem já formatada como O2, né? E a gente, claro que disponibiliza o nosso serviço, mas a gente sabe e a gente deixa bem claro que esse acaba sendo um caminho muito mais longo, muito mais árduo, porque você precisa recriar uma série de mecanismos básicos sobre como que os acordos vão ser criados, adaptados, como que os loops de feedback, né, como que as pessoas vão, a informação vai fluir dentro do sistema, enfim, tudo isso acaba sendo muito trabalhoso recriar, ao invés de você pegar algo um pouquinho mais pronto e focar no desenvolvimento do seu negócio, da sua organização e dos acordos específicos ao seu contexto, né? Porque tem muito espaço para adaptar, para ajustar dentro da O2, né? E ao invés de você falar, não, 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 eu não quero usar nada que já exista aí porque nós somos únicos. Não, claro que vocês são únicos, né? E por isso que a O2 não determina uma série de coisas na maneira como a organização funciona. A O2 não determina como que as pessoas vão ser contratadas, como elas vão ser demitidas, quanto elas vão ganhar, quem vai fazer o quê, como que o poder vai estar distribuído. Ela não determina isso, né? Ela só cria regras básicas para que vocês, né, ou em cada organização, determine isso e de uma maneira funcional e adaptativa, né? E assim, só trazendo um exemplo dessas regras básicas, em uma empresa tradicional que usa a cadeia de comando, quando geralmente nós temos uma área, por exemplo, que tem que entregar algo e essa área, alguém está sentindo que essa área não está entregando, não está funcionando bem o trabalho. Qual que é o caminho que se faz se alguém tem a vontade de mudar aquela estrutura? Geralmente, se essa pessoa não é alguém, não é a pessoa com mais poder ali na área, o diretor, ou o gerente, ou o executivo da área, ela vai levar a informação para a pessoa que toma a decisão, vai munir ele ali de informações, e essa decisão é tomada não sei como, às vezes com outras pessoas, e aí muda o escopo, muda ali a estrutura da área, né? Muda as pessoas, ou divide a área em duas, e muda a estrutura daquela organização, né? Mas não tem, geralmente não tem muito claro como é que muda. Tá, temos aqui a estrutura da empresa, essa é a hierarquia, essas são as áreas. Como é que muda? Não tem Ah, claro isso, né? você precisa fazer aquele joguinho político com os seus colegas e Exato. diretores e falando nos bastidores, e aí vai lá, convence um, convence outro, e depois puxa o tapete de outro, fala mal de outro, e assim vai, né? Para você conseguir, por Isso. exemplo, adicionar ou mudar uma atribuição de uma área, né? Enquanto que no O2 você tem um caminho formal, onde você vai lá, apresenta uma proposta, ela é avaliada, as pessoas podem objetar ou não, enfim. Então, esse é um exemplo bem interessante, né? As pessoas nem consideram que é possível mudar a descrição e atribuição de uma área, né, dentro de uma organização. Elas acham que aquilo está escrito em pedra ou foi definido por uma entidade superior, né, com acesso a um conhecimento ilimitado, o que é bem longe de ser verdade. Exatamente, exatamente. Então é essa a diferença que eu gostaria de trazer, né? Como é que funcionaria numa empresa que usa O2, que é autogerida ali, a partir do que a gente tem dessas regras do O2 e como funciona uma empresa tradicional. E aí tem como o Davi tinha comentado, uma biblioteca ali, várias regras que estão abertas, inclusive que você que está ouvindo o podcast pode ir lá acessar. Depois eu vou colocar na descrição do podcast e ler. E tem muitas empresas que começam a aplicar apenas lendo o material que nós temos ali, né? Os metacodes que nós temos disponibilizados. Ou tem outros caminhos também, né? Mas, então, acho que é difícil também, não dá para entrar e afundar aqui no conteúdo do QO2, porque tem muitas coisas, mas eu acho que o resumo a gente conseguiu passar aqui, dar uma passagem em geral. E como eu disse que tem essas regras aí, né, regras de como fazer acordo, de como a gente muda a estrutura da organização, de como a gente trata os problemas da organização, tem como usar pedaços dessas regrinhas, porque nós temos um punhado de regras ali juntos. Tem como eu usar? Eu tenho que usar a O2 inteira, né? Ou eu posso usar pedaços da O2 assim na minha organização? Eu acho que é preferível utilizar o O2 inteiro numa parte menor da organização do que usar pedaços em várias partes da organização, né? Então, se esse fosse a escolha, né? Hoje eu prefiro usá-la inteira em uma parte menor da organização. Mas, claro que é sempre possível, né? Inclusive nós,
como a gente já tem bastante conhecimento de autogestão, de design organizacional, é comum a gente fazer adaptações ou propor práticas para as organizações inspiradas na O2 para resolver determinados problemas, né? Mas a gente costuma não chamar isso de O2, porque a coisa, os elementos são muito interconectados, então se você tira alguma coisa, as outras práticas perdem a força, né? É por isso que a O2 não é só um conjunto de padrões, tem os padrões, mas ela é um conjunto mínimo de regras, né, que chama de metacordos, para as organizações operarem em autogestão. Se você tira alguma dessas regras essenciais, acaba descaracterizando um pouco a autogestão, né? Então sempre é possível, mas é aquela coisa, né? Requer um entendimento maior, você destrinchar uma coisa, né, especialmente para quem está começando agora, está querendo conhecer, né, só entender os metacordos que estão lá já é bastante difícil, né, para quem está começando, então, logicamente não é uma coisa recomendada assim logo de início, então é melhor você pegar o que tem lá, aplicar tudo no seu time, no seu departamento, né, e começar um experimento pequeno na organização. Tânia, Rod, vocês gostariam de complementar com alguma coisa? O desafio tá foi bem descrito pelo Davi, né? Pegar uma parte de um conjunto de partes que se reforçam mutuamente, né, que estão interconectados, requer uma experiência um pouco maior, né? Então, o que a gente tem visto é quem resolve pegar uma prática do O2 e utilizar, ele não consegue aproveitar, né, o poder daquela parte que ele retirou, porque ele talvez não consiga entender no contexto dele o que vai estar faltando para aquela parte funcionar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira dar clareza sobre quem faz o que dentro de um time, dentro de uma área. E aí você pega, vamos pegar aqui a estrutura de papéis, a maneira como a O2 descreve, né, papéis dentro de um contexto, no caso, normalmente círculos, né? Mas vamos supor que eu pegue a forma como a O2 descreve um papel e faço o uso dentro de um time específico para descrever os papéis dentro daquele time. Se eu não conheço de maneira mais aprofundada o O2, eu cometo alguns erros crassos, né? Tanto na maneira como vou descrever o papel, como, por exemplo, a ideia de colocar uma pessoa em um papel só, e aí é um papel por pessoa e pessoa por papel, que é um tipo de trava que a O2 não possui, mas as pessoas acabam fazendo isso por hábito. Ah, então quem faz aquele papel? Fulano. Fulano está naquele papel. Fulano não está no outro papel. E, na verdade, a O2 não tem nada disso. Ela, na verdade, estimula até que a gente possa ter papéis menores, né? E uma pessoa está em vários papéis. É muito comum uma pessoa estar em 3, 4 papéis. Então, quando a pessoa não conhece direito a abordagem, ela vai utilizar os papéis e ela não vai conseguir nem utilizar de maneira adequada. E não vai ter os outros elementos que vão reforçar. Por exemplo, a maneira como as reuniões acontecem na O2, as reuniões regulares, não reuniões aquelas pontuais específicas para tratar assuntos específicos, mas reuniões regulares que mantêm as coisas funcionando, a gente chama de reuniões de círculo, a maneira como elas funcionam, elas reforçam a existência dos papéis, quando são bem facilitadas. Então, assim, a pessoa não tem conhecimento de facilitação de reuniões dentro da O2, ela não constrói, né, a lógica de reunião da O2 com os modos de reunião. E ela vai usar os papéis, tem grande chance, mesmo que os papéis estejam bem descritos e você tenha, né, uma lógica de alocação adequada, ou seja, né, aquilo que eu estava falando, uma pessoa está em vários papéis, etc. Mesmo assim, você pode ter problemas, como, por exemplo, um papel ou os papéis dentro do time não serem adaptados, não serem ajustados ao longo do tempo. E isso faz com que eles caduquem, né? Com que eles percam a utilidade muito rapidamente. Isso é algo típico de um sistema onde esses elementos são interconectados, como o Davi colocou. E a gente começou a falar um pouquinho lá atrás, né, um pouquinho da diferença do O2 com algumas outras tecnologias sociais, que tem aí outro aspecto, um outro modo, que é o cuidar. E aí eu queria, Tânia, não sei se você puder ajudar a responder essa, de a diferença, né, da O2 com outras tecnologias sociais que também tratam, né, dessas organizações autogeridas. Falamos aqui de coisas bem técnicas, né? Da parte de acordos, de estrutura, de como é que muda, mas uma cereja do bolo ali que vocês trouxeram, né? Que a gente traz nesse método. Se você puder contar um pouquinho, Tânia, o que é isso?
Desculpa, não entendi a pergunta. Você queria que eu falasse das diferenças ou Isso, sobre da a parte diferença. da... Tá vendo? Aqui na Target é assim, tá, gente? Quando eu faço uma pergunta cheia de coisas, meio bagunçada, a gente tem que certificar, né? O que que eu preciso de fato nessa pergunta. Tá. É, eu queria, Tânia, que você contasse a diferença do O2 para, por exemplo, para a holacracia, né? Que a gente tem o modo cuidar, a gente tem, olha também para o aspecto relacional e não só estrutural da empresa, né? Um pouquinho do que é isso. Talvez, assim, talvez seria melhor Davi e Rod fazer essa comparação com a holacracia. Talvez eu possa trazer alguma coisa interessante com a sociocracia, tá? Que eu acho que é uma grande diferença que faz bastante sentido. Da sociocracia clássica, menos na sociocracia 3.0 e na Sociocracy for All, o louco de autoridade fica no círculo. Então, quando isso acontece, assim, na minha experiência, isso traz bastante confusão de onde fica a autoridade no dia a dia nas operações. Então, acho que a holacracia clássica, Sociocracy for All, como eu falei, menos Sociocracia 3.0, porque eles têm um foco em papéis, o louco de autoridade está nos papéis. Então, eu vejo que a grande diferença aqui é, no O2 a gente vai estar, nosso objetivo, intuito, é distribuir a autoridade para os papéis. Tá? E que os papéis vão, no seu dia a dia, ter um limite de autoridade onde eles podem tomar decisões. E na sociocracia clássica e a sociocracy for all, isso acaba sendo dentro do círculo. Então, muitas coisas acabam sendo decididas, talvez que poderiam ser decididos dentro de papéis. Então, muita coisa vem para reunião, as reuniões ficam mais carregadas, e daí eu acho que isso, para mim, trazia alguns bloqueios no processo, tá? Eu acho que Legal. isso é uma grande diferença entre as duas coisas. E sociocracia clássica, Sociocracy for All, e 3.0, Sociocracia 3.0, não tem esse lado, não cuida desse, ou não tem nenhum processo específico ou estratégia específica para cuidar de tensões relacionais. Eu acho que Sociocracy for All, eles usam bastante CNV para tratar objeções e dentro das reuniões, então acaba talvez cuidando das relações de uma outra forma, mas quando tem uma tensão relacional, não tem nenhuma estratégia específica para cuidar desse espaço relacional. E no O2, a gente entende que tem um espaço organizacional, um espaço relacional, que caminham juntos, não estão separadas, mas que requerem estratégias diferentes para ser cuidadas. E essa questão do relacional, né, é o aspecto humano da coisa. O que você até comentou não foi bagagem emocional que você falou, né? O backlog emocional. O backlog vem de sociocracia 3.0, onde você coloca as tensões. Inclusive, isso veio porque dentro de uma oficina eu tinha um conflito com outra pessoa, a pessoa brigou comigo, eu falei, coloca no backlog emocional, a gente cuida. A gente realmente precisávamos cuidar, não? Então, tem algumas tensões que não conseguem ser cuidadas adaptando a estrutura ou encaminhando algum projeto para algum papel. Ele não, ele tá, essa tensão, ele está em outro lugar, ele está nesse espaço, é, quando a gente tem que deixar os papéis do lado e chegar como pessoas, para que a gente consiga compartilhar o que está vivo, quais são nossas necessidades, quais são minhas emoções, mas também isso tem que ser feito dentro de um espaço muito seguro. Então, esse espaço também de modo cuidar, que a gente tem no O2, ele é uma ritualística muito diferente do que uma reunião de círculo, por exemplo. Então, é um momento assim, de abrir um espaço, fazer uma respiração, talvez ler uma poesia, alguma coisa para as pessoas sentir que estão, de fato, num espaço diferente do que um espaço de uma reunião regular de um círculo. Só que, Legal. como eu falei, só que essas duas coisas caminham juntos, só que eles têm estratégias diferentes. Tem uma última pergunta, gente, pra gente já ir encaminhando aqui, né, pro fim que tá acabando, né? O que Ah, que é uma empresa autogerida, assim, rapidinho, cada um de vocês, o que que é uma empresa autogerida pra vocês? Essa foi surpresa, hein? Vixe. uma empresa ou uma organização autogerida? Tem Eu só diferença? tô... Ah, eu tenho, acho que para a maioria das Ah, pessoas, sim. empresa é com fins lucrativos apenas, Per- né? E organização, de repente, contempla né, associações, uma série de outras figuras jurídicas. Pode escolher. Para mim, uma organização autogerida
além de estar atuando dentro de uma organização onde eu sei que é esperado de mim. Então, para mim, uma organização autogerida, onde as pessoas têm clareza sobre o que é esperado delas, para que elas podem agir no dia a dia sem ter alguém mandar nela. Mas acho que, assim, para mim, mais importante uma organização autogerida é uma organização onde as pessoas conseguem afetar aquilo que afeta ela. Então, as pessoas conseguem adaptar processos, estrutura, especialmente esses processos que têm mais a ver com a relação com ela e o trabalho, conseguem afetar esses processos de forma que traz justiça para as pessoas que fazem parte dessa organização. Não sei se deixou tão claro isso, mas é, é isso que a pessoa pode ser, afetar aquilo que afeta ela. Eu adorei essa definição, adorei. Afetar aquilo que te afeta. Para mim, uma organização gerida é um espaço de trabalho onde as pessoas aprendem mais e, principalmente, constroem uma relação mais madura, assim, uma relação ah, entre adultos, né? E evitam a todo custo uma relação de dependência, uma relação de subserviência, uma relação que, enfim, não é o tipo de relação que normalmente a gente costuma atribuir a adultos. É claro que as crianças também podem ter esse tipo de relação, mas enfim, eu não vou entrar nessa seara. Mas é isso, assim, o que normalmente as pessoas atribuem a uma relação entre adultos é algo que é raro nas organizações que são hierárquicas, porque as pessoas elas acabam construindo ou uma relação de dependência ou de subserviência, enfim, um outro tipo de relação, e não uma relação entre adultos. Ao mesmo tempo, a organização autogerida, né, isso eu acho que é o lado mais psicológico, mas tem um lado mais sociológico, a organização autogerida, ela é também uma uma maneira de organizar o trabalho que talvez não seja tão compatível como um sistema socioeconômico onde existe uma grande concentração de poder e capital, né, principalmente o capital financeiro. Então, aí tem uma questão de inconsistência, né, com aquele contexto que a gente vive hoje, né? Acho que a autogestão ela vai ter um limitante aí, né? Vai sofrer, né, essa limitação por conta do sistema que a gente está inserido, que é um sistema onde naturalmente concentra, né, ah, um poder, né, principalmente poder econômico nas mãos de poucas pessoas. E a autogestão fala muito sobre estruturas organizacionais que distribuem autoridade e poder, né? E isso talvez entre em conflito com o sistema que a gente vive. E isso pode ser interessante. Esse conflito pode gerar frutos interessantes. Para além do que o Tânia e o Rod falaram, né, e dessa questão da justiça, né, com a pessoa ela ter condições de afetar, né, enfim, eu vejo também que um elemento importante é o propósito da organização, né, que lá nos Metacoisa 2 tem, né, que a organização ela tem um propósito, né, ela nasce com o propósito pode evoluir, lógico, que é um objetivo compartilhado entre as pessoas ali e um impacto positivo que aquelas pessoas almejam criar no mundo, né. Independente se é uma organização com fins lucrativos ou não, pode ter fins lucrativos e ainda assim ter uma intenção de impactar positivamente o mundo, né? E eu acho que os acordos ali, né, a forma como a O2, por exemplo, é estruturada, ela permite que esse foco no propósito seja mantido, né, para além dos objetivos individuais das pessoas, né, considerando esses objetivos, mas não impedindo que a organização vire um grupo autocentrado, né, que só busca se perpetuar, né, e que a gente vê muito isso na política, né, então as pessoas querendo ocupar os espaços e se manter naqueles espaços para benefício próprio, né. E ali tem uma série de elementos na O2, por exemplo, que mantém essa organização focada nesse objetivo compartilhado, nesse propósito, né? Então, para mim, isso é um elemento bem importante também, né? Afinal de contas, para além da questão de sobrevivência, né? Cada um, né? E ganhar dinheiro, né? Para que esse organismo está aqui, né? Qual que é o impacto que se pretende gerar no mundo, né? E que bem é esse, né? E eu acho que eu não estava preparada para minha pergunta, Hum, mas acho que além do que vocês trouxeram, para mim, eu acho que é a possibilidade das pessoas estarem num espaço por inteiro, olhando para todos os aspectos da própria pessoa,
e do que as pessoas estão se propondo a entregar ali naquele sistema, naquela organização. E o que eu vivo, assim, na autogestão é que não existem mecanismos para a gente esconder os problemas, né? Que é algo que é bem comum nas estruturas tradicionais, né? A gente acaba encontrando caminhos para não enfrentar aquilo, para não olhar para aquele problema e lidar com ele. E é bem desafiador isso, porque em empresas, em organizações autogeridas, a gente olha para o problema, a gente fala sobre ele e muitas vezes é dolorido, muitas vezes é muito difícil lidar com o problema, né? É muito mais fácil a gente encontrar caminhos para deixar ele ali no canto. Isso me faz crescer e eu vejo pessoas lidando nesses ambientes crescendo muito, né? Eu acho que ela permite também muito autoconhecimento, porque a gente lida com os demônios e os deuses que temos dentro da gente e é isso, somos isso, né? Assim, menti para vocês falando que era a última. Tem mais uma, Ah, mas eu prometo que agora é a última. Esse negócio de autogerir e todo esse discurso lindo e maravilhoso que a gente acabou de falar aqui, mas isso existe, cara. Isso é só utopia ou isso existe mesmo? Ou é só um sonho que a gente persegue pra gente conseguir dormir tranquilo à noite? acho que existe, né? A gente vive isso no dia a dia na Target Hill, claro, somos uma organização ainda pequena, mas a gente vive isso. Mas eu acho que eu não chamaria de sonho, né? Chamaria de uma realidade com as suas, né, suas dores e sabores mesmo. Às vezes as pessoas imaginam que, então só tem coisas boas. Não, provavelmente a gente fez uma definição aqui do que é autogestão a partir de um olhar muito otimista, realmente, né? Ou nem tanto, assim, acho que tem coisas que a gente citou também que já dão uma pitada dos desafios e das dificuldades, né? Você trouxe isso, eu trouxe, enfim. Então, a utopia que as pessoas imaginam não existe. A autogestão que a gente vê por aí existe, mas é com certeza um mecanismo para mediação de conflitos, essencialmente, né, dentro de uma organização. Se você é uma pessoa que sonha com um mundo sem conflitos, né, onde as pessoas todas concordam umas com as outras, onde tudo é maravilhoso, não é autogestão onde você vai encontrar isso. Então, não é um lugar utópico, eu diria, mas a autogestão existe. Tentando pensar em algumas situações que isso acontece naturalmente, que eu acho que a autogestão ele acaba acontecendo muitas vezes. Estamos falando de organizações e empresas, não? Mas eu estava pensando, quando chega em algum país, por exemplo, você chega no aeroporto, sei lá, você vai ter mais facilidade onde encontrar os táxis, essas coisas. Assim, tem coisas que acabam acontecendo, eu acho que no mundo de forma autogestionada. Acho que isso existe, também existe na natureza, né, a autogestão. Não é, eu acho que não é utópico, não. Eu acho que tem um movimento de ser autogerida. Eu acho que esse é algo que o ser humano até gosta quando puder ou quando tem essas possibilidades. Dentro de organizações, eu acho que também é possível, eu acho que existe, mas eu acho muito difícil também. Eu acho muito difícil, assim, embarcar nesse processo, porque é algo que eu aprendi com a primeira pessoa que eu trouxe aqui para o Brasil para dar curso de sociocracia, Gina Price, que é uma pessoa que eu agradeço muito para ela entrar na minha vida. Ela falou, sociocracia cresce você. Eu acho que é isso, autogestão cresce você. Então é isso, embarcar num caminho de autogestão também é embarcar num caminho de crescimento, autoconhecimento, também crescer em grupo. Não é algo simples. Eu acho que é uma dedicação para entrar nesse caminho. Mas Tá. existe. Talvez o tópico seja imaginar que todas as organizações vão ser autogeridas num curto espaço de tempo, né? Às vezes as pessoas chegam no curso, né, com essa ideia de, é uma coisa que está crescendo, então o mundo vai se transformar, assim, né? Tenho esperança de que isso talvez traga uma transformação positiva para o mundo, mas eu acho que é uma coisa muito longo prazo, muito lenta, né? E também eu imagino que isso deve vir acompanhado, para a gente ter uma mudança significativa no trabalho, isso deve vir acompanhado de outras mudanças sociais, né? No campo do socioeconômico também, né? Porque, como o Rod apontou, existe uma contradição muito grande entre o capitalismo e a autogestão. O capitalismo, pelo menos como a gente conhece hoje, né? E aí é muito custoso para as organizações sustentar essa contradição, nem todo mundo tem estômago para isso. E às vezes as organizações desistem nessa jornada porque o peso é grande, né? Mas, por outro lado, as que conseguem superar isso e sustentar isso, né, se sentem bastante coerentes, né?
criando aí um espaço, né, dentro da empresa, dentro do espaço de trabalho, que ele é mais justo, né, mais equilibrado, né, mais ético, né, e mais efetivo também. Então, acho que é isso. Massa. Bom, tá bom, né? Obrigada por vocês estarem aqui hoje na conversa. Foi muito. Espero que seja muito bom para você que está ouvindo aqui esse podcast. E esqueci de falar lá no começo, quando estávamos falando da Target, né? O que a gente faz da vida? Porque e aí? A gente faz tudo isso, somos um grupo que foram pessoas chegando, somos todos sócios, mas o que a gente faz da vida? Basicamente, nós somos consultores, então nós damos consultoria para organizações, nós temos cursos também para a galera, para os agentes de mudança. Tem um novo curso, que é o Cura, que vai sair também, que é um curso de relações e afetos, que a Tânia maravilhosa está fazendo com a Fabi. E é isso. Agora, eu programei para a gente ouvir uma história de um trabalhador ou de uma trabalhadora que mais parece uma bizarrice corporativa, porque afinal o nome desse podcast é Fim da Firma. Uma vez eu tinha ido num evento e eu estava super animada, né? Sabe esses meetups que teve uma época que eu ia em vários, né? Adorava. E eu fui nesse meetup com várias pessoas da empresa. Eu era da área de recursos humanos, né? E eu fui com várias pessoas que não eram da área administrativa, né? Que eram de outros departamentos. E lá foi muito legal, muito divertido. Voltei com várias ideias, vários insights e querendo compartilhar com todo mundo do recursos humanos. Isso foi num dia à noite. No outro dia de manhã eu cheguei pra trabalhar. A minha gestora, né? A minha gestora direta estava de férias. Estava de folga. E eu queria compartilhar aquilo com alguém, né? E eu contando pras pessoas nisso, o telefone toca. Era o diretor da área, procurando por essa gestora que estava de folga. E aí eu falei, pessoa, nossa, aconteceu algo, eu queria compartilhar algo com você. Se você tiver um tempo, você me chama pra conversar? Foi essa a conversa. Ele, não, tudo bem. Depois eu te chamo. E, ok, passou. Desligamos o telefone, continuei trabalhando, minha vida ali normal. E depois de um tempo não, mas foi de manhãzinha, né? E na hora do almoço, recebi uma ligação dessa pessoa gestora que estava de folga. Recebi uma ligação no celular, daí a mãe, você viu, eu queria saber o que é que você quer falar com fulana. Eu falei, oi? Não, porque você, hoje de manhã, você falou que queria falar com ele e tal. Eu falei, sim, eu expliquei, eu falei, não, aconteceu isso, fiz isso. E aí eu falei pra ele, né, que eu tava querendo compartilhar, eu tava animada. E aí ela falou assim, porque ficou uma situação muito chata, porque ele me ligou perguntando o que você queria e eu não soube responder. Nesses casos, você tem que alinhar comigo. Nem se falar quão frustrado eu fiquei, né? E até hoje eu estou esperando as pessoas me chamarem para conversar, para eu contar os insights e as conversas bacanas que eu tive nesse evento que eu fui há alguns anos atrás. Todos esses insights, eles morreram na gaveta. Se você quiser mandar a sua história, pode mandar no WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição do podcast. E siga a gente nas redes sociais, TargetTil. Eu vou soletrar, porque é difícil. Toda vez que eu falo com inteligência artificial e falo TargetTil, ela nunca escreve certo. Então é Target, TargetTeal, TargetTil. Se quiser ficar por dentro, temos uma comunidade no Discord, no WhatsApp, tá tudo na descrição do episódio. E até a próxima. Espero que seja em breve. Valeu, gente. Beijos. Valeu.